hoje eu quero falar com você. Bem-vindo, hoje é um dia especial, além da gente estar, né, comemorando essa data de 25 de dezembro, que é uma data energeticamente com muitas transformações, várias crenças, mas que a gente não pode negar, né, esse fator aí desse trabalho espiritual que ela realiza em nós. Trouxe novamente aqui a Fabiola, que nós vamos fazer aquela conversa que a gente prometeu no outro podcast sobre sefirotes, né? E também sobre a cabala e a cabalá e quantas cabalas ela quiser. Eu quero pedir para você que está seguindo a gente, primeiro que se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber informações e os novos episódios que a gente vai publicar aqui. E também compartilha com as pessoas que estão buscando conhecer novos processos terapêuticos e novos profissionais, tá bem? Vem comigo que você vai amar. Fabiola, bem-vinda novamente, Agradeço, né? Seja Márcia. bem acolhida aqui nessa data Obrigada. especial. A honra é minha, sempre. E vamos fazer aquela conversa que a gente prometeu, né? Por onde você acha que a gente começa para falar desses assuntos? Levando em conta que tem muita gente que não conhece, né? Que não sabe o Aham. que é. Eu acho que vamos primeiro na cabala ou você quer falar das sefirotes? Acho que começar com o nome da cabala. Isso, perfeito. Porque tem essas diferenças. Eu sei que tem, né? As Aham, pessoas falam cabala, cabalá e cábala. aham. É muito como diferentes línguas, né? Uhum, Então, por exemplo, a gente fala a deusa Atena, mas no uhum, grego vai falar Atena, uhum. né? Então, cabala, isso é mais no português, daí no hebraico ou outras línguas próximas ali, eles vai ter essa variação da sílaba mais forte, Tá. né? Independe, na verdade. Você pode falar Uhum, cabala, cabalá, né? uhum. Normalmente você vai ouvir o judeu falando cabalá, Sim, né? sim. Por causa da entonação e a sílaba. Mas independente, a palavra cabala, ela significa a arte de você receber a vida, né? Olha que lindo, né? Então, ela está muito mais vinculado de como aprender a viver, receber bênçãos, né? Uhum. E o que que seria receber bênçãos? Tudo que é ofertado por Deus, né, a vida em si, ela é uma bênção. Normalmente a gente tem uma visão de: "Ai, não quero tribulação, eu quero tudo Sim, sossegado", mas daí também não se aprende nada. é verdade. Sossego não tá nesse plano, né? Não. Então, a cabala seria basicamente o estudo disso, como Uhum. aprender a receber a vida, você ser alguém que recebe e você também se tornar semelhante a Deus, no sentido não de ser mais poderoso que Ele, mas de você se tornar alguém emanador, né, Sim. como Ele. Então, que bênçãos que você vai trazer para o mundo, que dons que você vai exercer na terra, o que que você vai exercer entre as relações, né? Como é que você vai agir frente aos infortúnios, Uhum. né? Como estar em uma tempestade na vida e assim mesmo estar agradecendo, né? Sim. Claro que, não é um proibido estar triste, proibido sentir raiva. Não, não é isso, é sentir tudo isso, mas como daí, poder regular e direcionar, né, porque, também é sermos humanos. Sim, e depois, né, eu entendo assim, nós temos, nesse plano, né, dual, sempre Uhum. a polaridade. Não tem como você, né, não ter a dor e o amor, né, o Isso. bem e o mal, né, o forte e o fraco. E você disse a palavra correta, quer dizer, a gente tem que modular isso para poder viver Aham. bem nesse plano, não é porque não, essas Sim. coisas não vão desaparecer, Não. né. Sinto muito se alguém está esperando, né, mas não vão desaparecer. Sim. Eu entendo que a gente desce aqui para poder lidar com tudo isso, né. Isso. Tanto que se a gente entender, né, que Deus ou o divino ou o universo, seja o nome que as pessoas Uhum, queiram dar, que elas se sentem mais próximas, né? aham.
é o todo. E se o todo faz tudo, então dentro da totalidade não vai ter coisas excluídas, Entendi. né. Uhum. Então, para eu compreender o todo, eu vou ter que viver e experienciar várias perspectivas. E daí a cabala seria como olhar essas perspectivas, como receber elas, como compartilhar com o outro, né? Uhum. E aí vai ter, claro, os estudos, né, sobre a cabala, em que você inicia sabendo, não só sobre a palavra cabala, mas daí a gente vai direto para o estudo das 10 sefirotes, Uhum. né, e principalmente o alfabeto sagrado, né, hebraico Sim, ou sim, aramaico, sim. né. E tem, assim, um ponto de partida? O que que a pessoa precisa, digamos assim: "Ah, eu quero saber ali sobre isso". É pela data de nascimento? Existe alguma ou simplesmente ela fala assim: "Eu quero fazer esse conhecimento", né, porque que nem no mapa astral a pessoa dá lá o dia, o mês e Uhum, não sei o quê, né, o ano, e você faz uma leitura astrológica. E na isso. cabala, como que é essa porta de entrada? Então, tem uma parte específica da cabala que além da leitura de face, a leitura de mão, ela vai fazer a leitura da data tua de nascimento com o seu nome de batismo, Aham. né, De nome batismo, dado. Aham. É né? o nome dado né, pelos seus pais, Sim. né. Através desse nome é que se faz daí, cada letra vai Uhum. ter um valor energético, né. Esse valor somado, daí vai trazer todas as tuas potências, aquilo que você veio fazer, a tarefas, a Uhum. parte que você também precisa trabalhar justamente do teu ego, né, então ele Uhum. vai estar bem separadinho, como o mapa Sim. astrológico, como aqueles que fazem a leitura também numerológica pitagórica, que daí Aham. também é dado, valor para cada letra, mas são valores diferentes do que a da cabala, porque a cabala ela está muito mais embasada no alfabeto sagrado hebraico, né, Sim. ou aramaico, que daí são 22 letras sagradas, Uhum. né. E como não tem as consoantes, o modo de você tanto calcular como saber que consoante que vai ali, foi muito natural de se formar nas palavras, né, porque as consoantes, elas são ditas através da tua respiração, Uhum. né, que nem, Yahvé, Uhum. né. Ela pode ser tanto uma inspiração, Yahvé, Uhum. né, que daí naturalmente vem a vogal, Sim. né. Então como ele segue muito esse ciclo, o espiritual entendendo que o orgânico é a manifestação dessa energia, ele vai seguir isso. Uhum. E daí a gente vai para compreensão, o que que são as sefirotes, o porquê da formação delas. Sefirotes, a gente traduzindo, pode ser tanto, né, joias, Ah, é? aham, Joias? Olha que né, safira, aham, né, safira. Aham. sefiró, como também esferas, né, dimensões de conhecimento, Uau. né. E aí, quando você me pergunta: "Puxa, como é que cada um faz para iniciar isso?", vai também muito ter um caminho único de cada um, né. Aham. O que se recomenda é que não se estude cabala sozinho. Se você pegar o início do livro da iluminação, Uhum. o Sefer Yetzirah, Uhum. ele recomenda lá: "Não estude sozinho, tenha um mestre", né, e alguém para te acompanhar também na leitura. Porque o conteúdo é profundo, né, Aham. sem uma orientação, sim, ele pode como você quer entender, né, aprender sobre a arte de receber a vida, Uhum. tem que estar guiado para não dar uma enlouquecida até, né, vou brincar. Porque, há momentos na vida que a gente fica realmente desorientado, então se a gente não buscar alguém que diga: "Não, espera aí, esse pensamento fica melhor você olhar por esta perspectiva",
né? Porque toda vez que a gente abre também um caminho espiritual, a gente sabe que tem forças que tentam Fechá-lo, isso, né? Ou fechá-lo. dificultá-lo o máximo possível, Isso. né? Então também estar atento a isso. Para mim, a cabala desde pequena chamou atenção. Uhum. Mas eu olhava aquilo e ficava assim, tá, e por onde eu vou? E por onde eu vou? Né? Aham. Então, né, como eu disse no episódio anterior, como a minha mãe era bibliotecária, Aham. o que eu mais fazia era Era mexer procurar em livro. livro, né? E os livros caíam na minha mão e eu olhava assim, tá, aquilo ainda me vinha porque a idade era muito nova, mas eu ainda não sabia, tá, o que que é isso? Como é que se entende isto, né? Uhum. Aí, para ser mais exata, aos 11 anos eu ganhei o primeiro tarô, Uhum. né? Esse tarô adivinhatório, ele tem referência com a cabala. Sim, porque tem 22 arcanos, né? Sim, e esse tarô específico que eu ganhei do meu pai, ele tem as 22 letras do alfabeto, tanto hebraico, aramaico como sânscrito. Nossa, esse é um tarô Então, valioso, hein? aham, Muito né? Abrindo valioso. chaves. Através dele, eu fui me interessando mais, mas eu ainda não tinha um estudo direcionado, Uhum. né? Era meio que por conta e de forma intuitiva. Aí, em 2014, eu fui fazer o curso da giniterapia. Uhum. Quando eu fiz esse curso, antes da gente ter um módulo sobre cabala, Uhum. essa formação, eu tive um sonho. E daí esse sonho falou assim: "Não, agora tu tem que direcionar", né. E daí eu fui procurar profissionais, estudiosos de cabala para poder estar me orientando, né. Comecei com a maravilhosa Carmen Cardana, né, da cabala Aham. ancestral, né, e daí dela eu fui me direcionando para outros profissionais, né. Agora eu já estou junto com um rabino estudando, Aham. então fica muito mais E é um estudo contínuo, é? contínuo, não Não tem tem como como você você dizer assim: dizer: "Ai, tô "Ai, pronto". formada, parei". Não, não, né? Não, Ela ele é é como a viva, vida, né? Ela é viva, ela né? é viva, né. E tem idade não tem, né, para começar, ou, por exemplo, se a gente fala assim: "Não, mas, eu já tô com mais de 50, não vou olhar Olha, para isso". Eu digo nesse assim sentido, entende? Não das aham, crianças, né, porque criança ainda tem que ter aí o suporte de pai e aham, mãe. Mas as pessoas que já estão numa fase, que a gente está enfrentando no Brasil bastante, né, quer uhum, dizer, nós somos a primeira geração a ser mais velha por mais tempo, porque a gente sempre foi considerado um país jovem. Então, hoje nós temos sim. pessoas com mais de 50, 60, 70 anos, jovens, né? Uhum, São jovens, não são mais aqueles velhinhos de andar de bengalinha, né? isso. Tanto que o próprio símbolo, né, do idoso que era aquele velhinho corcunda com a bengala foi retirado, né? Não, tiveram a brilhante, Sim, porque ele não sim, sim. representa mais a nossa sociedade Não, atual. Então, eu digo assim, para essas pessoas, ela pode encontrar um caminho, né, nesse estudo. pode. Na verdade, assim, você vai absorver aquilo que a Uhum. tua gradação de consciência vai ser capaz naquele momento. Aham. Então, o modo de eu ensinar para uma pessoa de 40, 50 anos vai ser diferente de eu ensinar para uma criança ou um adolescente ou um jovem adulto, Uhum. né. Mas normalmente os estudos espirituais para o nosso desenvolvimento de personalidade, a partir dos 40 anos, ele está mais estruturado para a compreensão mais profunda. Aham. Tanto que para você ser rabino ou rabina, ou ter um caminho espiritual do sacerdócio, é preferível que seja depois dos 40 e que Ah. principalmente que você seja casado, Uhum. né, e que tenha filhos. Quer dizer, não me venha despreparado para estudar isso aqui. Tem que ter prática, né? Sim, sim, Né? você tem que Por ter né, porque você tá, né, casamento, filhos, exige da gente um desenvolvimento muito desenvolvimento, a grande, né? maturidade. Doação, renúncias, né? Isso. Coisas boas e que também, mas tem muito aprendizado ali, né? Aham. Mas quando eu falo isso, não quer dizer que a pessoa que é solteira Não possa, ou né? não possa, né, estar Uhum. estudando. O que eu estou colocando é
que você tem que estar com um nível de desenvolvimento maduro da tua personalidade, em que você já passou aquela esfera, de olhar para si, de olhar só para a tua estrutura física, do que você construiu fisicamente. É você Uhum. começar também a olhar além de si, além da família, e eu diria até além da sociedade, além da tua mortalidade, né, do Uhum. corpo mortal. Sim. Né, é de você começar a realmente perceber uma maturidade em você que está preparada a servir a algo maior, né. Uhum. Então a gente se coloca, tem uma frase na Cabala que é você se colocar como um Mashiach, um Messias também, Uhum. não como nossa fui escolhido, não, aquela ideia muito narcisista assim, ah eu fui escolhida, Sim. não, é como você vai servir a algo maior, né. Sim. E para entrar então nessas joias aí que a gente vai falar de cada uma, vamos trazer uma sinergia? Vamos. Então, vamos lá. De 1 a 8, que número que você sente no seu coração? 7. 7. Quem será que vem? Olha. Tá, tinha que ser, né? Estamos ainda sobre a régia de Saturno. Oh, Oh. Cronos, né? Aham. Cronos que traz toda essa energia, essa compreensão da Uhum. ancestralidade. E Saturno é um dos elementos, né, de Cristo. Sim, porque ele traz, né, toda essa ancestralidade, sabe? As Uhum. pessoas têm um pouco de receio com Saturno, né? Mas eu adoro, eu acho que ele assim, Saturno é o caminho espiritual ele também. tem um caminho, sabe? Quando a gente Uhum. compreende isso, né? Uhum. Ele é o É, servir. é. E a gente tá sobre régide dupla de Saturno até Oh, março. Então, então então assim, respeito quando ele vem. se colocar a serviço mesmo. Então, vamos ver aí o que que vem desse Saturno aí. Me conta pra gente dessas joias aí, como que a gente pode contribuir para as pessoas, né? Talvez seja interessante, então, eu trazer a imagem do que me foi passado da cabala, Ótimo. né, das sefirotes. Uhum. A gente imaginar, a grande luz, o sagrado dos sagrados, como uma luz que emana tudo. E essa luz se fez primeiro em fogo, e ela subiu, e ela viu que era insuficiente para criar. E depois ela se fez em água e ela desceu. E ela viu que também era insuficiente, mas ela se uniu em água e fogo. E daí criou-se o vapor, o ar. Nesse vapor criou-se o verbo, o desejo da criação. Uhum. E daí, nesse desejo, foi se criando as dimensões das sefirotes. E daí, essas sefirotes são diferentes dimensões que vão dando forma à criação. Diz que, Uhum. durante esse caminho, né, as sefirotes se romperam, que elas não aguentaram toda a potência. E que a parte feminina divina se ocultou do mundo físico e ficou no mistério. Sofia. 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 E que a nossa tarefa como almas, que é como se eu e você fizesse parte da mesma grande alma, Uhum. então a nossa tarefa é fazer o tikkun, é fazer a união dessas almas, né, desses pedaços desse vaso, para voltar à grande luz. Então, cada sefirote ela traz tanto a energia da emanação desse sagrado dos sagrados, Uhum. até vir ao mundo físico, que é a última sefirote, né, o reino, Uhum. né, até eu também aprender a fazer essa subida, de entender a minha conexão, que ela nunca foi perdida, ela só se fragmentou em vários pedaços e perspectivas, Uhum. né. Então, cada gradação de consciência, né, dessas sefirotes, eu vou atingindo um grau. Aí eu posso tanto olhar essas sefirotes através do caminho do tarô, Aham. né. Posso olhar também entre uma sefirote e outra, vai ter uma letra do alfabeto,
né? Uhum. Também trazendo um ensinamento. Até brincaria aqui com a imagem, né? Um programador, se ele olha para cada letra, ela tem uma função e um valor. Sim, a criação é quase que uma programação, Sim, né? isso mesmo. Então, cada uma sendo juntada, ela vai me dar um acesso a um determinado comportamento, conhecimento, a um determinado acesso. Eu também posso olhar para cada uma das sefirotes como também ter contato com algum grau eh, das designações dos anjos. Né, Uhum. os arcanjos, os tronos, as potestades, né? E Cada eles um eles seria também, regem eles sefirotes regeriam cada específicas. uma sefirote. Aham. Que daí dão esse suporte angelical para o Isso. processo, né. Então a gente tem os mais próximos ao trono de Deus e os que estão mais próximo do reino, trazendo as coisas para, né, para a terra, né, para o mundo material, né. Que a gente sabe, Sim. não existe a divisão, realidade é o que está visível e invisível. Sim, eu só não vejo, mas isso não significa que não Aham, e existe, elas né. estão entrelaçadas, então, né, parte de mim eu compreender essas E dimensões, assim, eu vou fazer a pergunta bem de leigo, né, sem porque, problema. por exemplo, a gente tem uma sefirote de nascimento, assim, como se você dissesse: "Ah, eu sou mais dessa ou mais daquela", onde a gente vibra ou isso a gente tem que fazer esse caminho desde a terrena até ou a gente está em algum lugar específico? São Especificamente, quantas primeiro, né, pra são 10 10. sefirotes. Uhum. O reino seria, o planeta Terra, um dos Uhum. reinos seria o planeta Terra. Se tem outros reinos, aqui Sim. não é a questão Não é a agora. questão. Ah, não, vamos entrar. Mas um deles é aqui onde estamos agora, Uhum. né, que é o reino é o lugar da manifestação, né. Então esse é o primeiro, e é o primeiro em que a gente também lida com a primeiro estágio da nossa alma, a alma que dá vitalidade para esse corpo, Hum. né, aquilo que dá vitalidade para a natureza em si. Esse é o primeiro estágio de alma, né, a gente tem 5 estágios, né, pela Cábala. Uhum. Aí, a partir disso, eu vou fazer como se fosse a subida, o Merkabah, a minha carruagem de fogo. O que que seria a carruagem de fogo? Despertar os outros níveis de alma. Por isso que daí é muito recomendado que você já tenha uma certa idade, Sim. porque ele exige estudo e prática, né, esses outros níveis de alma. Uhum. Então, o terceiro nível de alma é praticamente estudo e prática, de você estudar, compreender texto e tentar aplicar no dia a dia. E aí, Sim. né? Tanto que tem o jubileu, né? Ou o sétimo ano, o ano sabático, que é o ano que você se retira só para fazer o estudo espiritual, Uhum. né? Que nos outros anos você está mantendo a tua estrutura material para daí poder tirar um ano para Sim, fazer essa porque busca você espiritual. precisa de Isso. recursos, né. Aham. Eu lembro do meu sabático. Não, foi literalmente um ano. É isso. E você não é nem convidado, é convocado, né, a É fazer. verdade, é verdade. Então, na hora que você vai compreendendo isso, que é algo bem Saturno também, Uhum. você vai entendendo que nível que você está despertando. Então, deste do reino, que é a esfera 10, você precisa ir para a esfera 8 e 7, né? Para ir elevando essa carruagem, Uhum. né? E aí você vai encontrar diferentes profissionais tendo diferentes tipos de meditações sobre isso, ou Aham. tarefas, ou, né? Por exemplo, a esfera 8 e 9 tem a ver com glória e vitória, né? Eu não vou falar os termos em hebraico para Sim, não complicar para as pessoas e até mesmo às vezes eu me esqueço deles. sim. Mas o que que seria glória e vitória? Você vencer aquilo que é mortífero dentro de você. A preguiça, o caos, o vazio, aquilo que faz as coisas perderem sentido. A A procrastinação, procrastinação é né. uma, né? A vaidade. Sim. Então é como se fosse dar morte à morte, Uhum. né? E entender que Deus é aquilo que leva para o eterno.
Aí a gente vai entender a ressurreição de Cristo, os mistérios de Maria Madalena, né? Vai Sim. depender também pela vertente que você quer olhar. Aham. Essas esferas, elas são esferas que fazem com que você realmente entenda o que que é sacrificar-se, colocar num santo ofício, faz você entender o que que é de valor realmente, o que que é carga desnecessária, né. Isso eu tô falando por cima, porque se eu for falar Sim, cada uma cada um sim, eu sei que delas, são daria cada uma pelo menos umas é, 3 horas de não, conversa. acho que para cada uma delas a gente tem que fazer um podcast de cada Cada uma, uma. não é? Porque é um arcabouço de informação, Isso. de vivência, né? E daí, glória e vitória, você vai notar que essas esferas, elas também estão como se fosse louvando Uhum. o sagrado dos sagrados, né, a criação, a luz divina. Então, glória pelo quê? Vitória pelo quê? Quais as batalhas vencidas? O que que você sacrificou? O que que você conseguiu deixar de lado? O que que você se elevou, né, Sim. porque a elevação desse espírito, quando eu tenho um espírito muito restrito nas ideias do mundo, até ideias de uma determinada época ou determinada política, isso vai me deixando o espírito pequeno, né. Sim, sim. Ele fica quase que um obsessor do mundo. Porque entra numa prisão mental, né? Isso, Numa prisão justamente essa emocional, ideia, né? porque fica restrito. Uhum. Então, tanto o processo de individuação que o Jung fala e a Cabala vai trazer o quê? Amplie-se, né, saia daquilo que você se percebe escravo, Uhum. né. Aí vem glória e vitória, né. Aí a sexta sefirot que vem logo acima dessas, é como você realmente aprender a se tornar um iluminador. Porque se você está fazendo prática e estudo, você começa a transmitir conhecimento, Aham. né. E essa função de compartilhar, ensinar, orientar, você se torna luz para o mundo. É uma das tarefas de se tornar Mashirra, Uhum. né. E essa esfera também é trazer beleza para o mundo, Que né. lindo, hein? Enquanto as outras esferas eu pulei a esfera 9, desculpe. Temos algum aprendizado Aham, aí. que é a Aham. esfera do fundamento, da nutrição, né. Eu preciso tanto dos orientadores, para ir Aham. chegando naquilo que eu preciso entender que eu preciso liberar, sacrificar, né. Sem ela, eu não sigo. Então eu falei dela, mas através de outro modo. Pois é, e agora você tocou num ponto, já continuamos as outras, você tocou num ponto bem importante, a questão do sacrifício, Uhum, né? Eu entendo que essa informação nos foi passada de uma forma eh, dolorosa, que o sacrifício uhum, sempre está ligado só à dor, né? uhum. Para o ego sempre vai ser. Né? Isso, porque assim, não, e que eu não vou fazer sacrifícios, porque tá ligado só à dor. Uhum. Mas eu entendo que o sacrifício também tá no amor, Ele tá né? no amor. Porque é algo de realmente você dizer assim, não preciso mais disso, não tem Aham. dor, Isso, né? É quando o amor, o amor, a compaixão, acho que ela realmente cresce em nós e que a gente isso, pode fazer esse movimento sem sofrer, isso. Até né? o nosso modo, muitas vezes, né, de traduzir, se eu tô muito num lugar de vitimista, eu vou traduzir qualquer ato de santo ofício como terrível. Uhum. Sim. Agora, se eu também tô num oposto de, vou usar até outra palavra, que daí não seria sacrifício, usar a palavra mais adequada. Eh, Se eu me destituo de mim mesma, eu também não tô tomando o meu lugar. Daí eu também tô fazendo algo terrível, que é me colocar também num lugar de vítima e dando tanto, Aham. que aí que ação que eu quero do outro sobre mim, né, Pena, que né? ele isso, Pena, de né? que daí eu quero Ai. que o outro seja responsável por aquilo que eu vim fazer? Não. Uhum. Então, talvez o quanto a gente foi também colocando palavras erradas, Sim. para né. Porque o sacrifício daí tem a ver com isso. Quando é amor, é compromisso. Quando é um compromisso, ele vai ter compaixão.
né? E quando é compaixão, ele não vai nem para a obrigação e nem ele vai para um lugar de: "Ai, tá tudo bem, não precisa nada". Não, é o que precisa ser feito, é um dever. Uhum. Então, aí que a gente entende o que que é uma intuição verdadeira. Ela não é: "Ai, tá tudo bem", né, de: "Ai, não se preocupe com isso, deixa as coisas explodindo", também Sim, não é sim. isso. Ou de: "Ai, vai lá, isso tem a ver com você, você merece", algo muito vaidoso, Sim. né. Não, o que que precisa ser feito, e o que precisa ser feito vai ter coisa que a gente precisa de maturidade, encarar e dizer assim: "Puxa, eu tô adiando isso aqui", Sim, né. né. Então ele não é um lugar narcísico, ele é um lugar de responsabilidade, né. Mas ele também não vai exigir se destrua, Uhum. né. Sim, é de transformação mesmo, né. É. E o que reserva a 7, então? A 6 e a Às 7. 6. Então, a 9 é o fundamento, Tá. né, que daí realmente é você ser orientado, ser nutrido. Você vai ver que isso você recebe tanto dos pais, como de professores, mestres que vão se apresentando na nossa vida, pessoas que vão nos inspirando. Sim. A 7 a 8 vai ser a glória e a vitória, que vai ter a parte do sacrifício, mas também quando eu sacrifico, eu me conecto com o caminho. Aí eu vou para 6, que é a beleza. A 6 até seria, se eu estudo alquimia profunda, seria a própria esfera de Cristo. Uhum. A 9 seria Maria Madalena, que é a sacerdotisa do caminho. Uhum. Então a 6 seria você descobrir a tua própria luz, você se tornar estrela, que nem o caminho de Santiago de Compostela, né? O Sim. campo de estrelas é entender que a Terra é o campo de estrelas, nós somos as estrelas que precisam ser acendidas, né? Sim. Então, quando você entende beleza, o que que é beleza? Eu elevo o meu espírito, eu amplifico o meu conhecimento, eu pratico ele de maneira amplificada, e daí eu vou exercer meus dons sobre a terra. Exercendo eles com consciência, eu trago arte e beleza para o mundo. Se eu não tenho consciência, eu não estou acendendo essa luz, Uhum. né? Sim. Então, ela é uma esfera que pede para gente dizer: "Eis-me aqui". Não que as outras já não tenham pedido, mas essa traz mais ainda, Aham. né. E como ela é uma esfera de Cristo, se eu olhar o caminho das 5, das 6 e das 7, ela é a esfera como se fosse a crucificação. Uhum. E nos mitos antigos, até, indo para mitos mais antigos, que é a ideia de Jesus, eu vou ter mitos tanto de Osíris e outros, que eles se Sim. colocaram em sacrifício para trazer um bem maior ao mundo, né. Uma grande transformação, vencer a morte, e todos eles eram associados também, não só com o cordeiro, mas também com a águia, que é um do também Sim. depois, na mitologia grega, fica associado a Zeus, mas isso está associado à onipotência de Deus, aquele que tudo vê. Sim. É, então ela Nossa. também é uma esfera como se fosse o olho, Uhum. né. Nessa esfera, a imagem da cruz, vamos entender ela muito mais como se fosse as 4 direções no sentido, todos os meus aspectos terrenos e espirituais, racionais e sentimentais, intuitivo, mágico e aquele mais visceral, né. O instintivo ligado à intuição e o instintivo ligado ao animal, Aham. né, que são diferentes. Sim. Então, na hora que eu vou integrando todos eles, eu estou fazendo a minha cruz, eu estou dizendo: "Eu carrego isso, isso é meu", né. Não no sentido de posse egóica, mas Sim, de sim. responsabilidade. Então, essa é a minha cruz, isso que eu carrego, isso que eu me coloco em transformação sempre, lidando com todas essas tensões, né.
Aí dessa esfera eu vou para 5, que é o desafio, 4, que é a proteção, a 3, que é a delimitação, a 2, que é a energização, a potencialização, né, até chegar a Deus em si. O que que é a esfera 5, 4, a 3 e a 2? A 5, ela vai pedir sempre movimento, Uhum. né. Claro que existe ação quando você está observando de maneira consciente, você até pode estar parado, Sim, mas mas você tem uma ação. Então ela pede movimentos e ações, a 5. sim. Ela pede que você, na 6 que você já falou: "Eis-me aqui", Uhum. aí você está em pleno trabalho. Né, então isso você deve estar olhando até para o teu caminho de entender: "Nossa, entendi quando eu cheguei aqui". E não que a gente: "Ah, eu cheguei Ai. aqui, então eu já estou indo lá, eu não reencarno mais". Não, Sim, a gente vai não, ficar sim. até quando a gente estuda alquimia, porque o chumbo é como se fosse a esfera 10, ela guarda a semente da esfera 1, que é o sagrado dos sagrados. Então, para eu chegar nesse ouro alquímico, eu vou fazer essa subida e descida Muitas várias e várias vezes. vezes, né, então não tem essa: "Ah, eu tô em Ai, tal". sim. Já nem preciso reencarnar mais, né. Aham. Claro que às vezes pelo tipo da tua personalidade você se Sim. identifica mais com uma, mas isso você vai ter que fazer todas elas, né. E daí a 5 ela leva para 4, né, que é além de proteger, ela expande também, porque ela já traz a energia da 2, Uhum. porque a 2 está acima da 4. A a 4, você tá vendo que quando eu falo uma da outra, é como se eu não pudesse quase que olhar elas em separado, é como Sim, se ela é. chamasse a energia das que estão em Não, eu volta. entendo que a gente quando olha, assim, com números, né, e quer Uhum, empacotar aquilo e colocar de uhum. uma forma é um entrelaçamento, ali realmente acontece o Traçamento entrelaçamento quântico. quântico. Sim, Não tem como separar, não né. tem. Não Uma é não atua é você sobre a aperta um outra. botão e tô assim, tô Não. aqui, tô ali. Claro que se eu for estudar os textos, vai ter um texto Sim. específico para cada uma, mas assim mesmo dos textos a gente vai vendo que eles se entrelaçam, Uhum. né. Até depois eu posso fazer a correspondência, né, com os astros de cada sefirote, se quiser também. Ah, vai fazer na próxima. Você acha que vai dar pra gente conversar isso só em uma, né? Então, eu vou fazer É, rapidinho aqui. é. A 10 que é o reino, seria a terra. Aham. O fundamento é a lua, que daí é você olhar para o mistério, né, ter Uhum. os mestres, como Maria Madalena, né, como Jesus Cristo. Ah, aí a 8 é Mercúrio, a 7 é Vênus, a sexta, que também além de trazer arte e beleza, ela é a harmonia, ela seria o Sol, Olha que lindo. né, por isso que é o lugar do Sim, Messias. sim. Ah, a 5 é Júpiter. Não, minto, é Áries, Áries. né, por isso que É. a 5, 6 e 7, né, 5 que é Áries, 6 que é o Sol e 7 que é Vênus, é a imagem da cruz, Sim. né. Aí a 4 é Júpiter, né. Então quando eu chego em 4, eu estou em uma expansão e multiplicação de conexões e relações, né, muito grande. Sim. Isso não quer dizer que aquele que esteja fazendo isso, em um determinado momento, ele queira se recolher ou até sinta um chamado de recolhimento para se Uhum. silenciar. Porque às vezes ele pode ter conectado com tantas pessoas que ele não está ouvindo mais, E né? olha que Também acontece. a gente vai passar por isso na virada do ano, para quem segue Hum. o calendário não gregoriano, né, a partir de Uhum. março, quando o ano vira astrologicamente, nós vamos ter Júpiter regendo. Sim. Então, toda essa Ele é expansão
Pode confundir também, porque você dá muita Sim. condição e a pessoa não sabe para que lado vai e para onde olha, né? Então, às vezes, você precisa se retirar para conseguir realmente expandir você, né. Porque se você Uhum. não se retira, pode ir para uma confusão que aí até vou brincar, daí só Deus mesmo. É verdade, só Só Deus Deus na mesmo causa. na causa. Ah, e daí, deste lugar que é uma proteção, né, que até algumas pessoas agora você me fez lembrar, algumas pessoas entraram até em movimentos de clausura, né, Uhum. de realmente retirar-se mesmo. Isso acontece muito na mulher que entra na menopausa, né. Aham. É. Aí o movimento da 3 seria a delimitações, né, mas ela não é a delimitação que nem lá embaixo do ego, Uhum. Sim. das ideias. Ele é como se fosse você tá conhecimento tão direcionado, acho que a palavra melhor seria essa, tão direcionado, que você tá na esfera, aqui daí seria de Saturno, Uhum. né. Você é o conhecimento. Sim. Ah, aí seria aqueles que estão sentados à direita de Deus, Olha que coisa maravilhosa. né. Seria também nas visões antigas, os juízes, né, do mundo espiritual, Aham. aqueles que têm acesso daquilo que precisa ser feito e justo, né. E daí ao lado dessa esfera, que é a esfera 2, também estaria a Sofia, que é a sabedoria, né, que é essa esfera que foi escondida no nosso mundo físico, né. Então, até algo assim que eu gostaria de colocar, tem muita gente que fala assim: "Ai, vivemos o patriarcado", não é o homem, né, regendo as coisas. Quando eu falo patriarcado, são o as regências espirituais masculinas deixaram o feminino no mistério. Uhum. Não é um problema, é porque precisa ser mantido. Não como se nunca fosse alcançado, não é isso. Sim. É para ter mérito se conseguir enxergar essas faces femininas. Porque elas são sutis, elas são misteriosas, elas são delicadas, elas são valiosas, elas não são para ser compreendidas de qualquer jeito, né. Sim. Sabedoria traz muito Sim, isso. sim. Né, para não ser confundido toda essa delicadeza com futilidade, né? Sim, ou isso, ou unir uma coisa que estava me deixando bem irritada, o pessoal unir conhecimento espiritual com política, Aham. né. A esquerda se achar sagrado feminino, ou a direita se Sagrado achar masculino. e É. não, Não, eu também vi isso, falei assim: "Ai, que canseira, que canseira mesmo, né?" né. Então, de você entender que né, o sagrado dos sagrados fez com que a face feminina entrasse no mistério, né. E daí o nosso dever é ir retirando os véus, mas em mim. Uhum. À medida que eu tiro em mim, eu ajudo a retirar do mundo, Sim. né. E daí, nesse caminho, daí que você vai notando, o feminino sempre teve o lugar dele, nunca foi retirado. E na hora que você entende isso, masculino e feminino sempre tiveram seu lugar, nunca foi retirado, nunca um teve mais do que o outro. Aí você entende assim: "Ah, agora entendi o porquê que falam que Deus, ou o sagrado dos sagrados, ou o universo é perfeito", Sim. né. O meu ego é que tem uma mania de achar: "Ai, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo". Não, como é que eu, que sou manifestação de uma parte do tudo que Deus fez, vou saber todo? O todo? Não, não sei. Não, e assim, e cada vez que a gente alimentar essa polaridade, seja em qualquer esfera, Uhum. a gente está adoecendo Sim, cada vez mais, né? justamente. E daí essa esfera 2, ela seria Urano, Uhum. né. Alguns vão colocar como Urano, outros podem até colocar como Plutão, no sentido, né, de escondido, misterioso. Sim, sim.
Aí eu não quero que se prenda, quando eu falei da correspondência dos planetas, como algo assim, fixo e restrito. Não, é muito mais para se olhar para o simbólico disso e a amplitude que isso traz, né? E daí lá em cima é Deus em si, Uhum. Não, né? e essa questão mesmo os planetas, se a gente olha, né? Aí não são caixinhas, né? No Uhum, seu quadrado, são bolinhas, uhum, né? Mas os planetas também, eles têm toda uma sincronia, tem isso, toda né, uma translação, uma uhum, rotação, uma interação entre eles que a gente não uhum, vê, mas que ela existe, porque é só essa interação na aham, perfeição que consegue manter todo aquele conjunto uhum, em harmonia, né? isso, justamente. E daí essa última esfera eu também posso associar com Netuno. Uhum. Aí vamos para imagens mais amplas disso. Deus como o mar profundo, né? Tanto que no Gênesis ele separa as águas de cima com as águas de baixo, Uhum. né? Mas ele ainda está falando que ele é a origem, ele é o mar da onde veio tudo, né? É né? Aí se alguém quiser falar a grande mãe, a matriz, seja o nome que dá, Sim. né? Quem precisa disso somos nós, os Isso, pequenos né, mortais. até vou brincar, eu posso dar o nome, tem um nome antigo também que é associado daí na alquimia, oceanos, oceanos profundo, né, que é o lugar onde toda a transformação se dá, né, a água da retorta, né. Sim. Uau! Então, eh, a gente vê, né, é uma subida em que eu vou ascendendo níveis de alma, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo todas as manifestações de uma energia que desce lá para o reino, para baixo, que eu sou também parte dessa manifestação. Então é energia subindo e descendo, Sim. né. Uau! Isso. E né, seria interessante até olhar em alguma imagem disso, a Sefirotes a gente vai ver 3 alicerces, né, 2, um que é mais a ver com o amor e outro é mais a ver com a severidade, Uhum. aquilo que deve ser feito, mas isso não deixa de ter o amor. E o pilar do meio, né, que é o pilar como se fosse o sacerdócio. Né, que é quando eu consigo equilibrar essas forças. Até eu acho fantástico que você faz isso, Uhum. né? Uma esfera negra e outra esfera branca, que é quando é o equilíbrio desses pilares. Eu tenho noção de um e do outro. Né? Tanto que nas representações de imagens da Uhum. árvore da vida, da Cabala, das sefirotes, vai ter um pilar, né, que é o escuro e outro claro. E daí algumas pessoas já devem estar fazendo correspondência com algumas imagens do Sim. tarô da Sim. sacerdotisa, da papisa, que tem um pilar escuro e claro atrás delas, a imagem do carro e tantas outras. Aí, fazer abrangência. Olha, você viu? Não parece que a gente está aqui há 5 minutos? Parece. Nosso tempo acabou. É que a gente daí lida com essa sefirotes, são várias dimensões, vão alinhar Não, vários é tempos sério, eu diferentes. queria que as pessoas estivessem no nosso lugar aqui, sério, gente, Aham. no nosso lugar aqui, e vocês sentissem como isso faz assim, ó. Parece que a gente está aqui há Estala. 5 minutos, É. não é? Isso é E fazer o ouro também. acho que fizemos mesmo, né? Então, assim, mais uma vez te agradecer, né? E te convidar já para a próxima, porque eu sei que vai ter um monte de perguntas aí no meu WhatsApp falando, pergunta isso, pergunta aquilo, né? Certo. Para a gente trazer esse conhecimento que é tão lindo e que eu entendo que tem um equilíbrio entre o pensar, o sentir e o querer com muita Uhum. amorosidade. Agradeço, uma honra sempre. Espero que tenha ajudado, pelo menos para quem quiser iniciar esse caminho, É, esse possa fi- entender que não precisa ficar nos nomes difíceis. É isso mesmo. Isso fica sendo nosso presente de 25 de dezembro de Natal, certo? Amém. É, Que é, assim seja. assim é. Amados, nesse dia tão especial, vamos despertar, né?